quando o ego se sente ameaçado e não dá conta de resolver, lá na fase adulta, surge a regressão à fase em que aconteceu a fixação. O que é, então, fixação e regressão? A ideia da fixação, o conceito de fixação desenvolvido pelo Freud, é de que lá na nossa primeira infância, esses conflitos todos que nós estamos vivendo, nós vamos resolver melhor, vamos resolver pior. E em algum grau nós vamos desenvolver fixação nessa fase, em algum grau. Então todo mundo tem algum grau de fixação na fase anal? Todo mundo. Ou na fase oral? Todo mundo. Mas são em graus diferentes. Então a necessidade da gente regredir para essas fases, essa necessidade vai ser maior ou menor de pessoa para pessoa. O que virá a ser a regressão? O que vem a ser esse mecanismo que a nossa mente adota? A gente passa dos 6 anos de idade, obviamente, chega na adolescência, vai para a fase adulta, e aí, às vezes, a realidade fica difícil de lidar, insuportável de lidar. É muito difícil falar sobre isso, porque o que é uma realidade difícil de lidar? Uma realidade insuportável de lidar? Eu fico pensando naquelas velhinhas de 88 anos de idade que perdem seus filhos, que veem os filhos morrer e amavam, estou pensando nas que amavam de fato os filhos e conseguem avançar na sua história, porque estão vendo ali todos os netos e os bisnetos e por eles elas conseguem manter pessoas que são sãs, tem uma sanidade ali, e elas conseguem elaborar tudo aquilo e continuar com a sua história. Outras pessoas que passam por guerras e conseguem continuar com a sua história. E outras pessoas perdem um namoro e aí pensam em se suicidar. Todas essas dores têm que ser respeitadas, viu? Todas essas dores. Porque se é uma dor, é dor. Se é um sofrimento, é sofrimento. E não cabe a mim ou a qualquer outra pessoa julgar a dor de quem está sentindo a dor. Seja lá que dor for. O que eu estou tentando apontar é que quando a gente diz que a realidade ficou muito difícil, isso não é possível de ser transformado em exemplo. Porque o que é a realidade difícil para uma pessoa, às vezes não é de jeito nenhum para outra pessoa. Perder um emprego, por exemplo. É terrível para algumas pessoas e para outras pessoas não é. Reprovar no vestibular, perder o namoro, ter uma doença, enfrentar a própria morte. Algumas pessoas vão conseguir lidar com isso com muita resignação, muita resiliência, e outras pessoas não. Lembrando que a resiliência é essa capacidade da gente, capacidade parecida com uma mola, né? Da gente ser encolhido por uma pressão e assim que a pressão é eliminada, a gente volta para o nosso estado inicial. A resiliência é essa capacidade da gente ser comprimido por uma circunstância, passada a circunstância, a gente volta a se restabelecer o estado inicial do nosso ego. E aí tem gente que é mais resiliente, portanto ela volta mais rápido, e tem gente que é menos resiliente. Ao ser pressionado, permanece pressionado até quando o estímulo já passou. Bom, então quando eu vivi ali a fase anal com muita dificuldade, eu não consegui resolver bem esse conflito, dei vários exemplos aqui na nossa conversa, eu provavelmente lá na fase adulta vou regredir a fase anal. E como é que acontecerá essa regressão? Como é que são... são vários os mecanismos de defesa que vão estar relacionados a isso, mas nós podemos pensar em uma: a necessidade de limpeza, a necessidade de organização, a necessidade de mexer com acúmulo de dinheiro, o apego ao dinheiro. E por que o apego ao dinheiro está relacionado à fase anal? Porque a impressão que nós temos com o dinheiro é que ele nos dá controle, que ele nos dá segurança. É uma necessidade de segurança e de organização muito grande que essa fase construiu dentro da criança. Então, eu sinto que eu preciso controlar, eu sinto que eu preciso ter tudo aqui organizado na minha mão. Bom, eu estou voltando ali para a fase anal, inconscientemente, né? Não preciso nem dizer para vocês.